tribunais brasileiros atingiram 92% da meta de julgamentos prevista no ano passado. Com um crescimento de 4%, eles julgaram 16,8 milhões de processos dos 18,2 milhões que receberam. O que representam esses números para a qualidade, a produtividade e o desempenho da justiça no Brasil? Esse é um dos principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Nelson Messias de Moraes, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E também é secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Já foi também presidente da AMAGES e passou por 4 comarcas, Açucena, Mantena, Valadares e Belo Horizonte. E é desembargador desde 2010. Doutor Nelson, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Eu é quem agradeço, Ariel. Um prazer. Bom, nós teremos também 2 quadros, o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores, e o Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Faculdade Milton Campos, me ajudarão a entrevistá-lo. Pois bem, doutor Nelson, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Judiciário julgou 16,8 milhões de processos dos 18,2 milhões que recebeu no ano passado. O que significa isso? Significa que a magistratura brasileira é uma das mais produtivas do mundo, que nós temos um volume enorme de processos, isso em decorrência da Constituição Cidadã de 88, em que o cidadão busca os meios corretos para reparar um eventual dano que ele tenha sofrido. E o Banco Mundial, há 3 ou 4 anos atrás, já havia constatado essa grandeza do Poder Judiciário brasileiro, essa sua capacidade de julgar, quando, numa pesquisa em que envolveu a América Latina e o Caribe, o Banco Mundial constatou que a justiça brasileira é a mais célere do mundo. E naquela mesma pesquisa, o Banco Mundial detectou que o Brasil é um país onde o judiciário busca alternativas para que os processos possam ser julgados e para que as soluções possam ser mais ágeis. E é por isso mesmo que foi instituída aqui no Brasil, em 1995, a Lei 9.099 dos Juizados Especiais, e nós temos uma série de outras medidas, como a conciliação. Tudo vem ao encontro da necessidade de se produzir mais, de dar mais retorno ao cidadão, que é o destinatário final do Poder Judiciário. Falaremos sobre essas novas práticas durante o programa, mas de acordo com essa pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, houve um aumento de 4% nos processos julgados pelo Judiciário. O senhor acha que está aumentando a confiança da população na Justiça? Olha, o Poder Judiciário, eu sempre digo, é talvez o menos conhecido da República, porque não tem verbas para publicidade, são profissionais que se submetem a um concurso e são muito técnicos, muito herméticos, se dedicam única e exclusivamente à sua função de julgar, e a população não sabe, na verdade, o que faz um juiz. Não sabe que o juiz utiliza o seu fim de semana, os feriados, a noite para trabalhar, porque às vezes na solidão é que ele tem condições de decidir os processos mais complicados. E o mais interessante nessa pesquisa, Oriol, é que ela não mostra que houve crescimento do número de juízes no Brasil, nem de servidores. Que não houve? Não houve, efetivamente não houve. O judiciário, lamentavelmente, ele padece de um mal crônico, que é a falta de orçamento para se equipar melhor. Os juízes têm sobre a sua responsabilidade uma demanda sobre-humana, os servidores da mesma forma, e temos também uma legislação capenga que não nos permite também, com a celeridade que o juiz quer e que o cidadão necessita, para que os processos sejam julgados de uma forma mais ágil. O senhor falou sobre a demanda e a vida profissional dos magistrados. E existe também hoje um novo perfil de magistrado e juiz, aquele que sai do gabinete e busca participar mais da vida da cidadania, a vida da comunidade. Existe, e esses aí estão fazendo a diferença. Minas Gerais tem sido modelo para o Brasil e para o mundo como vanguardista em matéria de execução penal e política penitenciária. Aqui mesmo os juízes saíram dos seus gabinetes e foram
contribuir na fundação de associações de proteção aos condenados, as APACs, que é um modelo vigoroso, um modelo de sucesso, onde o índice de reincidência chega no máximo a 7,5%, enquanto no sistema convencional chegamos em torno de 90% de reincidência. É um modelo alternativo de presídio. Como é que funciona um modelo alternativo, onde se valoriza, toda? Se valoriza a autoestima daquele cidadão que cumpre uma pena, a família daquele cidadão é envolvida, porque a APAC, ela se presta para o recolhimento daqueles cidadãos daquele município, daquela cidade que estão cumprindo pena. É uma questão até de conceito, né? Separar o criminoso, o ato criminoso do homem. Exatamente. E o criminoso, aquele que comete um crime, ele mais próximo à família, ele tem mais capacidade para se recuperar. E um detalhe, Orion, desse modelo, que além da reincidência ser baixíssima, quando ela ocorre é de crimes não violentos, porque esse cidadão que cumpre pena, ele foi tratado com dignidade. Um outro detalhe interessante, o custo desse modelo para o Estado é de 1/3 do modelo convencional. Você passa a ter mais verbas para investir na educação, investir no futuro. É fundamental o resgate de valores, né? Principalmente. Principalmente, não substituir política social por política criminal. Esse é o modelo que já faliu no Brasil e que não funciona. Doutor, nós voltando à questão da pesquisa, quem é que estabelece as metas do judiciário durante um ano inteiro? É o CNJ? Como é que ele chega a isso? Isso não afeta a qualidade, por exemplo, já que julgar um processo é diferente de produzir um processo industrial, por exemplo? Não, o CNJ é um órgão de controle externo do Poder Judiciário. Ele pode sim dizer para os tribunais que tem a meta A, B ou C. E isso é importante porque dá um norte para os tribunais. Agora, essa não é uma questão que pode vir de cima para baixo de forma hermética. Você precisa saber se o tribunal tem ou não condições para cumprir aquelas metas, porque às vezes você depende dos juízes, dos servidores, de informatização, você depende de uma série de situações para que essas metas possam ser cumpridas. Agora, o estabelecimento de metas, ele é importante, mas deve haver uma prévia discussão com cada tribunal, não pode ser geral, porque cada tribunal tem uma estrutura, tem um número X de juízes para um número determinado de processos distribuídos. E não se fabrica decisão como se fabrica pastéis em uma pastelaria. Uma decisão, na verdade, ela tem consequências na vida das pessoas e consequências, às vezes, gravíssimas. Muito bem, doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente voltasse a esse assunto e com um dado interessante aqui também do Conselho Nacional de Justiça, dessa pesquisa, dizendo sobre o desempenho, qual foi esse desempenho da Justiça Estadual, Justiça Federal e a Justiça Trabalhista. A gente volta em instantes.